fazerem essas propostas finais, eles pegaram o material que a FUPAM trouxe, acabaram de acabar os planos deles. As macros são as mesmas que o plano diretor está usando. Serão as mesmas, não está usando ainda porque nós estamos aguardando. Isso vai acontecer com o de transporte. De Viracopos não é um plano. Não é um plano. É um plano urbanístico, é diferente. Um plano urbanístico você pega uma região que planeia e vamos para ali. É diferente de um plano de saneamento do município que já existe, a gente utilizou os conceitos do plano do verde, que pega o município inteiro e pensa em áreas verdes e detalha como é que vai conseguir dobrar o número de parques, por exemplo, é diferente. Né? E esse do Viracopos não é um plano que a gente utiliza aqui, mas os dados que a gente tem com aqueles estudos, a gente utiliza assim também. O número de moradias, porque ali é um problema bastante complexo. Então, o mesmo a gente fez com mobilidade urbana, o mesmo a gente faz com habitação, porque tem plano municipal de habitação e tem toda a proposta habitacional que a FUPAM trouxe para a gente. Não entregues, não foram entregues. Ninguém. Isso que eu estou falando. Não, ninguém. Nem nem o meio ambiente. É porque não entregaram a coisa final, mas a gente já está em reuniões, em todos, a gente não faz outra coisa a não ser fazer reunião conjunta. Então as coisas estão alinhadas, existem algumas questões ainda por fechar, não é que está tudo pronto não. Mas de mobilidade já está pronto, de habitação, todas as reuniões que a gente teve com eles está pronto, a gente só está esperando eles trazerem de volta para a gente, né? Alinhamos, explicamos todas as ideias. Dia 17, todo mundo disse que vai entregar. Vamos aguardar, né? Infraestrutura, já trouxeram todos os dados, já estamos fazendo toda a compatibilização, isso que eu falei da parte do adensamento com as infraestruturas todas. Cultura também não. Eles estão olhando toda aquela proposta das EPACs que a FUPA trouxe e trazendo, eles disseram que trarão uma contraproposta. Não sabemos exatamente o que. Mas a gente está trabalhando naquele conceito das EPAC mesmo, que é essa coisa do olhar da ambiência e tudo mais. Educação já nos trouxe todos os dados, assistência social, saúde, segurança pública, todos esses já nos trouxeram os dados de diretriz. Então, o que está lá no plano municipal de assistência, no plano de educação, todos eles têm seus planos, né? E a gente coloca aqui, então, por exemplo, eles têm as metas. Eu vou construir tantas unidades. Eles têm uma proposta que é aonde são essas unidades. E nós estamos vendo, será que ali é o melhor lugar mesmo? Porque se não for, a gente tem que tratar disso no plano diretor. Aí que vem a integração. Do desenvolvimento econômico vem essa questão das áreas urbanas e rurais, que ainda está em discussão, por isso ainda não está pronto, mas da parte de desenvolvimento mesmo, das metas que estão no plano de ciência e tecnologia já foi entregue e já está tudo ok. Na parte dos instrumentos urbanísticos, a FUPAM trouxe todo um arcabouço de proposta dos instrumentos. A Secretaria de Assuntos Jurídicos está avaliando, nós já tivemos várias conversas e, a princípio, tem 2 instrumentos, só que a gente ainda está estudando como fazer, que é a transferência de potencial construtivo para bem tombado, porque a gente tem a nossa lei hoje em uso, funcionando, e a proposta que a FUPAM traz é um outro cálculo, uma outra situação, e aí a gente está aguardando essa visão aí jurídica de como que a gente procede, se for ter que fazer uma migração, alguma coisa assim. Luiz, eu não quero perguntar. Você fala do CETEC 2, talvez eu li uma notícia do CETEC 3. É o que está escrito aqui. Tá, não consegui ler. É. E eu não sei como é que ele está isso aqui no mapa territorial das áreas vermelhas lá, não sei o quê. Ele está como... o CIATEC está como macro metropolitano. O CETEC, vai existir CETEC O 3 está É. como agroambiental para nós. Porque o CETEC 3 não aparece naquele mapa territorial lá, né? Nós não sabemos onde é esse CIATEC 3. Não está demarcado, Não tá demarcado. Nós não conhecemos Esse é nem uma o das que é, questões nem que ao eu que não se vendo pretende. Então, o que a gente colocou, como a gente tem o Estatuto da Cidade 42B, ele dá agora, não é como era antes. Eu coloco no perímetro e depois a gente estuda o que vai fazer ali. Não é mais assim. Para colocar no perímetro, você tem que ter um estudo do que se pretende fazer lá, a porcentagem de áreas institucionais, se vai ter áreas de ZEIS, qual é a porcentagem da área de ZEIS, qual é a mescla de usos que você vai ter naquela, como se fosse um estudo de massas já. E a gente não recebeu nada disso da secretaria que está tratando do assunto. Então, o que a gente sugeriu, e temos que finalizar o plano, é que se coloque nessa área rural uma diretriz de que
futuramente, quando apresentarem esses estudos, poderá ser estudada a inclusão dessa área no perímetro, para a CIATEC 3. Mas nesse momento não temos elementos nem sequer jurídicos, nem técnicos. Ficar na área rural. De Ciatec, a coisa vai longe. Nessa Ninguém sabe onde é. Era isso que eu tinha para Levar as trazer. áreas do CIATEC não vai ser em 10 anos. O CIATEC atual Só tem 8 milhões de associa, reais. sem Então, é a muito técnica. grande. Desses 8 milhões, temos 3 milhões livres, sem APP, sem projeto em andamento, sem nada. Desses 3 milhões, 2 são fazendas. Tá, você tem o 1 e o 2 juntos. Só o 2. Ah, só o 2. Só o 2. Porque o 3 é para O continuar 2 tem um o 1. plano urbanístico, né? O 2 tem um plano urbanístico. Existe um plano urbanístico para ele. Tem o plano urbanístico, tem aquela lei que tinha sugerido por lei verticalização habitacional e foi julgada inconstitucional. Foi, né? Tem suspensão. Com a inconstitucionalidade daquela lei, praticamente aquele plano urbanístico ficou comprometido. Exato. Porque a lei validava o plano urbanístico. E aquele plano já teve alteração. De diretrizes viárias e tudo mais que tinha naquele plano, alterou algumas coisas também. As estruturantes não, né? As macros não, né? Houve algumas mudanças em função de alguns empreendimentos que, Aí eu já não sei te de caráter dizer. tecnológico, surgiram lá. Pode não ser. Mas Não, aí, teve mudanças. Teve alguma- Acredito, tá. As diretrizes viárias. Na minha visão, O CIATEC 1 e 2, ele está perguntando exatamente quais são. O CIATEC, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui nesse mapinha. Ele está perguntando o CIATEC 1 e 2 onde são. O CIATEC 1 é no entroncamento entre Adão Pedro e Anhanguera. O do CIATEC lado 1 direito. fica aqui. É. O E CIATEC o CIATEC 2 2 fica é na aqui. Mogemirim. Entre os campos universitários. Exatamente. O 2 fica ali perto da entra para o PUC, Unicamp Atrás da Unicamp. Frente ao Alphaville. CPQD. CPQD Unicamp. Ademar de O Barros. CPQD é nosso Todos CIATEC. 2. Ele está aproveitando. Pertence à antiga macrozona 3. Não, a atual macrozona 3. Atual macrozona 3. Aproveitando esse A gente fala nas macrozonas. Aqui onde é a macrozona 8. Aproveitando esse último assunto de CIATEC e aeroporto, de planos específicos, como é que vocês estão enxergando essas áreas que a gente fez uma leitura de áreas onde comportariam projetos urbanos estratégicos, que a gente chamou de UTPs, Unidades Territoriais de Projeto. Como é que vocês estão pensando essa questão no plano? A gente está fazendo o estudo dos adensamentos. Né? O que a gente observou naquelas propostas é que elas são diretrizes macro para as regiões. Elas não têm um detalhamento. Sim, mas é que o plano diretor tem que anunciar quais são as áreas estratégicas, que depois haverá um plano específico. Que a gente imagina inclusive podendo anunciar, fazer concurso de desenho urbano, mas os diretrizes mestras estão que a no plano gente diretor imagina, no uso. sim, que a gente imagina anunciar num conjunto de UTBs. Não criar mais uma figura. Colocar que nas UTBs tais deveria ter uma unidade, um incentivo a tais coisas e tudo mais. Porque a gente percebe que o excesso de UTB, UTP, UTR, setor, são tantas divisões que as coisas se perdem. Então, a gente ainda não tem esse conceito fechado, a gente ainda não tem isso martelado, não. A gente está finalizamos hoje a primeira leitura dos adensamentos. Amanhã nós vamos fazer essa leitura dos objetivos das UTPs e vamos fazer um pente fino daquelas diretrizes que a gente tinha para as regiões da cidade. Os outros planos, plano diretor, plano das macrozonas, mesmo as que não foram aprovadas, mas que foram feitas, ali tem uma série de diretrizes que a gente colocava, que eram pleitos da comunidade, que eram coisas para desenrolar algum tipo de análise da CEMURB e tudo mais. Então agora a gente está fazendo esse tipo de pente fino para colocar essas diretrizes e também dessa coisa das UTPs que eram ali na região do CIATEC, nessa região aqui do entroncamento aqui, né, da linha do trem, aqui da região do Padre Mancheta, mais ou menos, Parque Norte, a região do entorno do aeroporto, né, do entorno do aeroporto a gente está bem ainda cru, né, essa é a nossa pior preocupação. Essa área tem que discutir a questão da regularização. Essa é a nossa Faz pior. essas diretrizes ali.
Sabe por que é a nossa pior preocupação? Porque quando a mesma equipe aqui que está fazendo o plano diretor, estava fazendo a macrozona 7. Nós ficamos anos tentando desenrolar, e o que a gente percebe é que a gente pouco conseguiu avançar em termos de solução, porque a gente tem ali um loteamento irregular que foi aprovado em cima de outro loteamento, então a gente tem rua em cima de lote em cima de rua, tem proprietário, tem poceiro, e para completar tem a curva de ruído em cima que proíbe a regularização daquelas habitações, salvo quando os órgãos permitirem, mediante a redução da curva de ruído, do ruído e não sei quantos decibéis. Quem são os órgãos? Não sabemos. Como que a gente... Está crua essa coisa, está crua. Para a gente propor, a gente tinha que estar mais avançado. Isso aí é a nossa parte que a gente precisa caprichar mais, né? É essa parte, assim, nossa parte mais crua. Muito bom, isso